Meus irmãos, bom dia a todos. Na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que a paz esteja convosco todos os dias. Eu quero, nesta manhã, fazer um breve comentário sobre a nossa leitura devocional. Eu estava com 2 dias que eu não havia feito, devido ao problema que tivemos, mas, graças a Deus, retornamos. A nossa lição de hoje é a lição de número 8, né? E a nossa leitura devocional é a leitura de sexta-feira. Leitura devocional de sexta-feira. Então, vamos ver aqui. Vou procurar aqui. Lição número 8. Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos. Está aqui o texto áureo da nossa lição, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Jesus Cristo é a pedra basilar, a pedra fundamental da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. E a nossa leitura bíblica em classe, leitura de sexta-feira, Isaías capítulo 53, versículo 1 ao versículo 12. O tema é: Deus revelou aos profetas as promessas messiânicas. Então vamos lá para a leitura bíblica. Deus revelou aos profetas as promessas messiânicas. Vamos para a nossa leitura bíblica. Então vamos lá, meus irmãos. Nossa leitura bíblica em classe. Deixa eu aproximar mais aqui, mais. Pois bem, vamos lá. Isaías 53, a partir do primeiro versículo. Daqui está dizendo que até o versículo 12, né? Mas nós iríamos ler só alguns versículos para ganharmos tempo. A partir do primeiro versículo, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado dos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e o oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Amém, graças a Deus. Deus, nós te damos graças pela tua palavra que foi lida, coloca a mesma em nossos corações
e nos concede, meu Senhor, o teu Espírito Santo, para que assim possamos estar firmes na tua presença. Amém. Bom, meus irmãos, temos lido aqui um texto sagrado. Vamos voltar aqui ao tema do nosso devocional. Que de sexta-feira, né? Deus revelou aos profetas as promessas messiânicas. Dentre esses profetas, nós poderíamos destacar Isaías. Há grandes profecias, ou inúmeras outras profecias, acerca do Messias. Moisés, por exemplo, falou dele. Quando ele disse, o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, a ele seguireis. Ele estava falando de Jesus. E muitas outras passagens bíblicas apontam para a vinda do Messias, ou do Cristo, ou Jesus. Entre eles também o Salmo de número 22, onde o salmista vai relatar o sofrimento do Messias, ou o desprezo de Deus, como já falamos no devocional anterior, em relação ao Messias, que ele se fez desprezo de Deus por amor a nós, lá no Salmo 22, quando vai estar dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Certo? Foi. Eu queria bater, não. Vai lá que a Rebeca vai ajeitar para o meu filho. Certo? Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas de mim? Então, Cristo se tornou desprezo de Deus, por amor de nós. Então, os profetas, eles anunciaram. E Deus falou ao povo através dos profetas. Como diz lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Diz, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, os profetas, eles eram os mensageiros de Deus, ele era os enviados de Deus. Ele era, como no próprio Antigo Testamento, ele era chamado Santo Homem de Deus, como se falava acerca de Eliseu. Eis que aquela mulher da qual o Eliseu ressuscitou um filho, ela diz assim, eis que vejo que passa por aqui, este que passa por aqui, é um santo homem de Deus. Certo? Então, esses profetas, eles eram os mensageiros. E o propósito de Deus era exatamente anunciar a volta de Cristo. Era anunciar a volta de Cristo. Então, Deus usa os profetas para fazer o prenúncio. Como diz o próprio Isaías, lá vai dizer no capítulo 7, não me recordo agora bem a referência, ou é o capítulo 9. Não vão ler o livro de Isaías, só são 66 capítulos. Dá para os irmãos lerem rapidinho. Certo? Então, lá vai dizer assim, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Certo? E o seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Deus Forte, Deus... Mais ou menos por aí o versículo, não tenho ele memorizado agora. Mas os profetas, eles anunciaram direta e indiretamente a vinda do Messias. Certo, irmãos? Então, o tema do nosso devocional é que Deus revelou aos profetas as promessas messiânicas. Então, havia essa promessa de Deus. E aqueles que foram instruídos acerca dessas promessas, eles aguardavam grandemente a volta do Messias. Como nós, hoje, que ouvimos o Evangelho e temos a convicção de que Jesus vem buscar a sua igreja, então nós aguardamos. Então, na época dos profetas, na época que Jesus chegou, havia também essas pessoas que aguardavam ansiosamente pela volta do Messias, pela volta de Jesus, pela chegada do Messias. Se bem verdade que eles entendiam que o Messias seria um libertador político, que libertaria Israel do jugo dos romanos. Eles não entendiam bem que a vinda do Messias seria para a libertação do pecado. Mas eles aguardavam o Messias. André, por exemplo, irmão de Pedro, era um desses que esperavam, instruído, obviamente, por seus pais,
era um dos que esperavam a vinda do Messias. E quando João Batista aparece pregando no deserto, ele segue João Batista. Mas aí João Batista, numa das suas mensagens, respondendo aos que lhes interrogavam acerca disso, diz assim, olha, vocês estão pensando que eu sou o Cristo? Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Messias. Mas eu sou a voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Messias. Aí ele diz mais uma vez, olha, após mim vem um no qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus, desatar as suas sandálias, de tirar as sandálias dos seus pés. A esse seguir. E André ficou atento a essa mensagem de João. Quando Jesus chega no Jordão para ser batizado, que João exclama, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André não teve dúvida. Deixou João Batista e começou a seguir a Jesus. E aí, irmãos, ele encontra Pedro e diz, olha, Pedro, eu encontrei o Messias. E aí, quando Jesus tem aquele primeiro encontro com Simão, a qual ele coloca o nome de Pedro. Então, havia essa esperança anunciada pelos profetas, a chegada do Messias que libertaria Israel. Aí tem aquele período interbíblico de 400 anos entre o último livro da Bíblia, que todo mundo pensa que foi o Malaquias, mas não foi, cronologicamente, foi 2ª Crônica, o último livro a ser escrito. Então, esse período interbíblico de Malaquias a Mateus, que alguns calculam um período de 400 anos, diz que houve o silêncio de Deus. Ninguém... Não, irmãos, não houve profecia. Sempre não houve nenhum profeta, não houve um silêncio do ministério profético. Mas sempre Deus falava com o seu povo. Deus nunca deixou de falar. Tem uma prova? Simão, o profeta. Ele aguardava Jesus. Deus havia feito a promessa para ele, olha, tu não vai morrer, Simão, antes de que tu veja o Messias. E ele aguardava essa promessa. Ou seja, não havia um silêncio na sua totalidade. Deus tinha as pessoas com quem ele tratava, com quem ele se revelava. Houve um silêncio do ministério profético. Certo, irmãos? E aí todo mundo conhece a história de Simão, que ele pegou Jesus ainda criança no colo e disse assim, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ana também, a profetisa Ana, que estava no templo aguardando ansiosamente, porque Deus havia lhes revelado também que o Messias estava chegando. E esses dois personagens, os quais eu estou citando, eles não viveram mais de 400 anos. Porque se de fato houvesse, como alguns dizem, um silêncio total de Deus, Deus não se revelasse de fato a ninguém nesse período, eles teriam que ter nascido no período em que o último livro da Bíblia, que foi anunciado a vinda do Messias, tivesse sido escrito, na época de algum profeta. Ele ter ouvido a promessa de Deus através de um profeta, ter vivido mais de 400 anos para quando Jesus ter nascido, eles ainda estavam vivos. Não, não foi assim. Certo? Então, Deus se revelou. Deus sempre se revelou ao seu povo. Até no silêncio, Deus fala com o seu povo. Certo, meus irmãos? Então, está aqui o nosso devocional, um devocional muito, muito interessante, muito bom. Olha só. Deus revelou aos profetas as promessas messiânicas. Ou seja, todo Israel sabia que haveria de vir o Messias. Só que, irmãos, tem também aqueles falsos messias, porque se lembra de falsos cristos, aí a pessoa imagina que é só hoje que vai surgir falsos. Não. Não, na época que Jesus nasceu, havia vários levantes, pessoas que se levantavam dizendo que era o Messias. Dizendo que era o Messias. Certo? Então, havia esse tipo de pessoas que se levantavam, juntavam alguns seguidores, falando, eu sou o libertador, eu vou libertar Israel do jugo de Roma, e aquela coisa toda, mas na realidade não era. Quando o Messias chegou, ninguém
Todo mundo estava desapercebido porque ele chegou de uma modo que ninguém imaginava, nascendo numa manjedoura. Louvado seja Deus. Certo? Então, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus tenha misericórdia de ti, Deus tenha misericórdia da tua família, em nome de Jesus. Eu quero mais uma vez orar, encerrando esse devocional em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, te damos graças. Bendito seja o teu nome, magnificado e exaltado seja, Deus, a tua majestade para todo sempre. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor nos ajude e nos dá a tua graça e nos livre, Deus, de todo mal. Livre a família do teu povo. Livre, meu Deus, a Monte das Oliveiras, os seus membros, meu Deus. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você, que é da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe cada professor. Deus abençoe os alunos da 9ª classe, em nome de Jesus. Amém.